capítulo 1, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Eles eram o quê? Se você observar, está assim, ambos eram justos diante de Deus. Você acha que alguém consegue ser justo diante de Deus? Tem gente que não entende muito bem a Bíblia e fala, às vezes eu acho que é contraditório, apóstolo. A Bíblia diz que nunca houve um justo sequer, e é verdade. Mas não é contraditório. É que uma coisa é você ser justo para Deus. Outra coisa é ser justo diante de Deus. Espera aí, apóstolo, agora é que eu não entendi mesmo. Então você vai lá em Romanos capítulo 5, que você vai entender. Justificados, pois, mediante temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que Zacarias e Isabel, sua mulher, eram justos diante de Deus? Porque eles tinham fé. Porque ninguém consegue ser justo. Eu e você, a gente consegue ser justo diante de Deus? Não. Mas a nossa fé nos justifica diante de Deus. Deus é Pai da sabedoria. Tem um provérbio, um versículo em Provérbios, que a sabedoria diz assim: no princípio eu estava com ele, eu fui aluna dele. A sabedoria falando. Não é verdade, filho? Mostra lá, por favor. 8:22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. É isso? Dá para mostrar aí, filho, por favor? Me ajuda aí, meu filho. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Não tem jeito de você mostrar a parte que eu citei, filho? Ela diz assim: eu fui aluna dele. Quem? Você, quando você chegava um pouquinho atrasado no colégio, e a professora ou o professor já estava ensinando, estava lecionando, você olhava para ver se tinha uma cadeirinha, puxava uma cadeirinha para sentar para ouvir. A sabedoria que eu e você tanto corremos atrás, puxava a cadeirinha e se assentava para ouvir o Senhor, a sabedoria. Então ela diz: eu fui aluna dele. No princípio eu estava com ele. Continuando. Justificados, pois, mediante a fé. Então, sendo Deus professor da sabedoria, Ele deu o homem, ou ao homem, o dom da fé. Quem ouviu o ministro falando que há 5 anos atrás ele estava sem carro, com sapato furado? Hoje é ministro da Justiça. A minha história vocês conhecem, não conhecem? E a fé, ela põe todos em condições de igualdade. A única coisa que põe, por exemplo, o dinheiro, ele separa as pessoas. Ele mexe com a vaidade, enfim. Ele mexe com o orgulho, ele faz o homem ser altivo, olhar com olhos altivos, olhar de cima para baixo, e o poder e outras coisas.
Mas a fé põe todo mundo em condições de igualdade. Por exemplo, se uma pessoa não estudou, ela pode ter fé? Pode. Se uma pessoa não tem dinheiro, ela pode ter fé? Se ela mora no jardim, no condomínio fechado, pode ter fé? Na favela? Então a fé põe todos em condições de igualdade. Eu cheguei até aqui para ministrar para vocês por causa da fé. Então, ninguém vai impedir você de vencer. Escuta o que eu estou te falando. Ninguém vai impedir você de realizar os seus projetos, os seus sonhos. Ninguém vai impedir você de ser curado dessa enfermidade. Ninguém vai impedir você de realizar os seus projetos. Eu vou dizer por quê. Nem eu consigo impedir, nem ninguém consegue impedir. Ninguém. Aliás, presta atenção. Olha lá. Cuidado, japonês. Cuidado, nego. Pois você não reclama não, japonês. Quando passar essa pandemia, nós vamos no Japão. E eu vou no inverno. Vou levar você no Monte Fuji para orar. E a neve. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Magrinho do jeito que é. Quero ver aguentar. Que lá é gelo. Nós vamos lá fazer a reunião. A bispa fala, meu Deus, é tão longe, é tão frio. Mas nós vamos no inverno ainda. Presta atenção. Mostra lá, japonês, ó. Olha lá. Então eu estava com ele, eu era o seu? Quem está falando aí? A sabedoria. Meu Deus, eu estou correndo atrás da sabedoria. E ela se sentava, puxava a cadeirinha, se arrumava direitinho e ficava escutando o Senhor. A sabedoria, igreja. Hein? Puxa vida. E Deus, sendo o pai da sabedoria, o professor da sabedoria, Ele nos deu a fé. A fé põe todo mundo em condições de igualdade. Os que têm diploma, os que não têm diploma. Os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro. Os que têm casa para morar, os que não têm casa para morar. É só você se valer da fé. Deus não vai perguntar, não vai pedir o seu currículo. Deus não vai perguntar quantas faculdades você tem, qual é a sua nacionalidade, qual é o nome da sua igreja, da sua religião. Ele não quer nem saber. Ele quer saber se você tem fé. O sujeito estava com o filho endemoniado, e o filho jogava, o diabo jogava no fogo, na água, maltratava, e ele chegou lá, os discípulos tentam expulsar daqui e dali, curar o menino, não conseguiram. Jesus chega, aquele alvoroço, e Jesus falou, o que é isso? Ele se apresentou, sou eu, pai desesperado, meu filho, está desse jeito, não aguento mais. Ela. Ele cai, fica espumando os dentes, a boca, rangendo os dentes. Se eu não estiver por perto, o demônio joga no fogo, na água. Se o senhor pode fazer alguma coisa, né? Eu queria esse versículo, meu filho. Tá ali, ó. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus disse, se tu podes crer, completa a igreja. Vê se está condicionada a bênção, a conquista, o crescimento, a qualquer outra coisa. Tem nada a ver com o nome de igreja, religião. Não existe isso.
da igreja mundial, da igreja presbiteriana, da igreja Assembleia de Deus, da igreja católica, da igreja A, B ou C, da Universal, da Batista. Não. O que atrai Deus é a fé que você tem nele, é o tanto que você confia nele e crê nele. Não adianta mostrar carteirinha assinada por mim, não adianta. Você não vai conseguir nada. Mas se você manifestar a sua fé, você mexe com o mundo. Deus mexe por você. Então, Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus por causa da fé. Olha lá. É claro que eles tinham falhas. Ele próprio falhou. Você vai ver ele a seguir. Tanto falhou que o anjo falou: você não vai falar mais não, você vai ficar mudo até seu filho nascer. Olha lá. Ambos eram justos diante de Deus por causa da... Nós somos justificados pela fé. Tá? E andavam em obediência irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor por causa da... Não tinham filhos porque Isabel era estéril. Isabel era o quê? Estéril pode conceber? Sendo eles já avançados em dias. Como se não bastasse Isabel acima de 60 anos querer um filho, ainda era estéril. Quando jovem já era estéril. Isabel tinha mais de 60 anos quando concebeu de João Batista. E aí, olha o que aconteceu a seguir. Muda lá, filho. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Quem conhece a palavra sorte? A sorte é de quem? Vocês estão em dúvida? Você não vai me dizer que o diabo tem sorte, tem? O diabo tem sorte? O diabo é um azarado, rapaz. Você está doido. A sorte é de quem? Quem mudou a sorte de Jó? Coube-lhe por sorte. Olha lá. Era um outro sacerdote que ia entrar no santuário. Um outro sacerdote. Cada um tinha o seu turno. Deve ter faltado, já aconteceu isso comigo, já na igreja. Quando eu e a bispa nos conhecemos, não tem muito tempo não. Rapaz, esse povo não me leva a sério, entendeu? Aí ela lembra que o bispo Oliveira também é desse tempo, né? Ela e a esposa, aí a pastora Elisete, aí eu queria ministrar. Eu tinha 17 anos, queria ministrar. Sei lá, fazer uma oração, né? Só que não tinha oportunidade para mim. Não sabia falar e tal coisa, a origem. Aí ela observava, eu falava: Senhor, não deixa o pastor vir hoje, não. É? Rapaz, teve dia que a Brasília dele quebrou. A Brasília amarela, lembra? Não é do Mamona, não é do pastor mesmo. A Brasília quebrou, era amarela, né? A gente ia lá em Serrarias, Três Rios. A Brasília do pastor quebrou. Aí só que eu não era o segundo para fazer. Ainda tinha um outro. Só que depois dele ainda tinha mais outro. Você acertou, rapaz. O outro teve um desarranjo. O Marcos, meu amigo. E teve um outro ainda, não sei se é Tarcísio, não sei se você lembra. Você lembra? Teve uma outra situação. Falei: meu Deus, falta 5 minutos para começar a reunião. É hoje. Coube-me por sorte que não apareceu ninguém.
E o microfone era de fio, eu enrolava no microfone. E eu orava, e eu pregava, e eu profetizava. Começou ali. Aí aparece o pastor depois. Ô, Breiro, ora para Deus me dar um carro melhor. Eu falei, agora não, pastor, mais tarde. Aí apareceu o auxiliar. Rapaz, passei um mal da barriga. Eu falei, mas isso aí já resolve daqui a pouco, meu filho. Isso foi só para Deus me dar a oportunidade. Coube-me por sorte entrar no santuário. E eu entrei e não saí mais até hoje. Graças a Deus. Então, o Zacarias, não era o turno dele, mas naquele dia, o outro sacerdote deve ter faltado lá, e ele teve que entrar. Coube-lhe por sorte, olha lá. Não era o turno dele. Segundo o costume sacerdotal. Continua, filho, por favor. Olha lá. Entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando. A multidão estava fazendo o que do lado de fora? Eita Deus. Vocês têm orado às 6 horas com o bispo Luciano? Tem orado? Mostra lá. Na janela. Igual Daniel, né? Mostra lá. O povo estava orando. E eis que ele apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. É tudo que eu preciso. Eu não quero mais nada na vida, eu só quero que a minha oração seja ouvida. Mais nada, eu vou querer mais o quê? O que eu vou querer mais além de querer que a minha oração seja ouvida? Porque se a sua oração é ouvida, existe alguma força, um poder capaz de impedir Deus de lhe abençoar? Existe? Circunstâncias? Pandemia? Nada pode impedir se a oração do crente é ouvida. Ah, que notícia é essa, igreja? Igreja, o Zacarias tinha um sonho, igreja. A mulher dele tinha mais de 60 anos e com 25 já era estéril, com 20. Ele tinha um sonho, ele queria um filho, ela também queria. Olha só o que o anjo fala. Se o Zacarias não entra no santuário aquele dia, alguém ia estar no lugar dele. Mas Zacarias deve ter orado: Senhor, não deixa vir o outro sacerdote, não, eu quero entrar hoje. Hein? Rapaz, o outro não veio, só o Zacarias entrou. Que sorte, hein? Está lá a sorte, ó. E quem aparece do lado direito dele, igreja? O anjo. Você sabia que o anjo já apareceu muitas vezes em sua vida? Talvez você não tenha percebido. Porque as pessoas esperam que ele venha com asas. Vestido de branco, com asas. Hein? Todo enfeitado de ouro. E ele às vezes chega de uma forma tão discreta e tão simples, tão simples. Aí a gente tem que fazer como fez o Abraão. Abraão não sabia distinguir quem era anjo e quem não era, então ele tratava todo mundo bem que chegava na casa dele, não é verdade? Vai para arrepiar, né? Um dia Abraão hospedou uns homens na casa dele, fez um banquete, 3, né? Fez um banquete, ministro. Abraão fez um jantar. Homens com os pés cheios de poeira,
Pediram água para lavar lá, cheio de poeira. Tá? E Abraão, como era de Deus, um homem de Deus, ele fez o que tinha de melhor para aqueles homens. Só que eram homens. Daqui a pouco não eram homens comuns, eram anjos do Senhor. Igreja, quantos anjos já chegaram perto de nós, igreja? Quantos anjos já chegaram perto de você, igreja? Eu sei que eu e você já perdemos muitas oportunidades na vida, porque não percebemos que os anjos, ou que o anjo, veio nos visitar e nos entregar algo. E aí fizemos pouco caso, ou sei lá, negligenciamos. Na verdade, o que traz boas novas são os anjos. Às vezes a gente para ouvir os sambalás da vida, os da sinagoga, e quando Jairo estava lá falando com Jesus da filhinha que estava doente, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga: não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. Jesus, sem acudir tais palavras, disse: não temas, crê somente. Porque não tem que ouvir coisas negativas. Você liga a televisão, é só negativo, é só derrota, é só desgraça. Eu não sei se você tem sabedoria para ver quando coloca lá embaixo. Coloca assim: tantos mil mortos. Presta atenção. Tantos mil mortos. E aí põe assim: tantos milhões de infectados. Quem já viu isso? Presta atenção no que eu estou te falando. Está lá embaixo no rodapé: tantos mil mortos e tantos milhões de infectados. Você sabe quem são esses milhões de infectados? O ministro da Justiça, Valdemiro Santiago, Francileia, deputado Rodrigo. Então, deveria estar escrito lá assim: tantos mil mortos e tantos milhões de curados. Esses infectados são os curados, são os que passaram pela doença. Mas quem está preocupado em botar isso? Quem está preocupado? Quem está preocupado? E aí o sujeito contrai, e ele vê lá tantos milhões de infectados, ele começa a tremer. Tantos milhões de mortos, tantos mil mortos. Então, olha o tanto de infectados que já tivemos no país e no mundo, e o tanto de mortos. É claro que toda hora estão falando em morte, mas já teve muito mais gente curada até hoje. Muito mais gente curada. Mas cadê? Cadê? É o secular. Enche a cabeça das pessoas. Por isso, ora para Deus te dar sabedoria para você perceber quando é anjo e quando não é anjo. Porque o anjo traz boas novas. O anjo apareceu quando Zacarias estava queimando incenso e orando, e o povo orando lá de fora, e falou: não tenha medo, não temas, porque a tua oração foi. Eita Deus! Deus ouve a nossa oração. Diga assim: Deus ouve a minha oração. Eu contei para o ministro quando eu era menino, na obra, eu contei para vocês também. O pastor mandou eu fazer um pedido, aí eu falei que queria pregar para a multidão na África. Ninguém nem sonhava, eu nem sabia porque lá ficava a África. Rapaz, não tinha nem um jegue para ir para a igreja. Eu ia a pé.
De vez em quando a minha namorada ficava com dó, botava um dinheirinho na minha mochila, eu já largava o zíper aberto nas costas também. Pergunta se ela lembra disso. Eu nem sei se a sogra sabe disso. Você sabia? Jesus, que vergonha. Ela sabia que eu não tinha dinheiro para o ônibus. Ela botava. Depois eu acostumei. No primeiro dia esse é o problema mesmo, acostumar. Eu já largava. Mas é o seguinte, eu vou falar para você, ó. Eu falei, eu vou pregar na África para a multidão. Meus colegas riram, o Bispo Oliveira conhece todos eles. Todos, ele era daquela época lá. Riram. Só o guarda no Rio. Você lembra do guarda, pastor? Roberto, né? Era abençoado aquele homem. Ele orava com a gente no monte, ensinava. E ele falou, peça. Um pediu para casar. E olha que eu estava esperando para casar, hein? Um pediu para casar, outro pediu carro, outro pediu. Eu falei, eu quero pregar para multidões e na África. Mas igreja, passou tanto tempo, que eu comecei a pensar, meu Deus, que besteira que eu pedi. Aí quando eu cheguei na frente daquela multidão, mas a bispa, eu comecei a chorar, igreja, eu lembrei. Deus falou, Valdemiro, como é que está a sua memória? Eu falei, ó Senhor, eu não ando muito bom da memória, né? Ele falou, então refresca a sua memória. Quantos anos você tinha quando você pediu para ver isso aí? Eu falei, Senhor, eu tinha 17 anos. Então agora você já tem mais de meio século de vida. E eu estou cumprindo o que você pediu. Olha lá. Um dia eu ainda levo o ministro lá e o presidente lá naquele lugar. Aquela massa humana. O senhor vai ministrar lá, hein? Então, Deus ouve a nossa. Repita, igreja. Deus ouve a nossa. O anjo falou, Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Olha lá. A sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Igreja, assim como eu esperei muitos anos naquilo que eu tinha pedido, o Zacarias também já tinha pedido há muitos anos atrás. Deus não estava falando da oração que ele estava fazendo ali no santuário, não. Não. Deus estava falando da oração que ele tinha feito há muitos e muitos anos atrás. Porque a gente esquece, mas Deus não esquece, igreja. Às vezes chega coisa para nós assim, você fala, mas eu não pedi isso. Não é verdade? Igreja, tem coisa que chega na vida da gente, mas eu não pedi isso. Aí Deus fala, você não pediu? Eu pedi, mas faz tanto tempo, Senhor, eu nem lembrava mais. Mas Ele não esquece. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém. Igreja, põe lá, filho. Zacarias, olha só. Mas como será isso? Né? Em ti haverá, olha que coisa linda, rapaz. Tem muita gente precisando disso hoje aqui e lá fora. Tem gente me assistindo no hospital, no presídio, em casa. Igreja, tem gente precisando de alegria e de prazer. Tem gente querendo morrer, porque não consegue nada, não consegue vencer a doença, não consegue vencer as adversidades, não consegue ver as portas se abrindo. Tem gente querendo morrer, tão envergonhada que está. Mas Deus ouve a nossa. E o anjo falou, mostra lá. Em ti haverá prazer e alegria.
Eita Deus! Olha lá. O que o anjo falou, igreja? Em ti haverá prazer. Imagina algo que você está recordando aí que poderia acontecer na sua vida e que iria te proporcionar isso aí. Deus está falando disso, igreja. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Você sabe quando foi que ele recebeu o Espírito Santo ali no ventre materno? Quando a Maria, prima de Isabel, grávida do nosso Salvador, abraçou a prima. Não foi? Mostra lá. Ouvindo esta saudação. Não, filho. Eu estou falando de quê, filhinho? Ô Japinha. Japinha. Você sabe que lá no Japão planta muito arroz. Você sabia ou não? Olha lá. E diz assim, ó, no ventre materno: e converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Interrogação. Igreja, eu não tenho capacidade para ministrar para vocês. Eu não sou um orador, alguém que se preparou, que estudou, não. Eu só posso falar o que Deus me dá. E se você questionar aquilo que Deus está falando, Deus não vai gostar. Né? Porque o Zacarias, por causa do tempo que ele estava esperando, você deve estar esperando também algo muito tempo, né? Hein? Por causa do tempo que ele estava esperando, ele falou: mas como será isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ele não chamou a mulher dele de velha. Chamou? Aprendam isso. Avançado em dias. Ele era velho. Olha lá. Eu já sou velho e a minha mulher avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Olha quem foi ter com Zacarias. Puxa vida, hein? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas. O que o anjo traz? Presta atenção. Você sai daqui dessa bênção, chega em casa e põe num jornal desses: vai morrer. É? Se a pessoa tiver a mente fraca, peraí, ó. Olha o que o anjo falou: eu sou o Gabriel. Quer dizer, Deus, ele preza tanto a oração, ele gosta tanto da oração, e ele ouve tanto as nossas orações, que Deus mandou o anjo Gabriel. Ô tio, presta atenção aqui, meu. Oxente, bichinho. Hein? Então, ele mandou o anjo Gabriel. Para que privilégio, hein?
puxa, como a Bíblia diz que coube por sorte ele entrar lá, eu vou falar, que sorte, hein? Essa sorte é boa, né, Antônio? Não, que meu sobrinho tem mania de falar, você viu lá, apóstolo fulano tem uma sorte desgraçada. Isso aí não é desgraçado, não, irmão. Isso aí, não, o mineiro tem essa mania, você sabia disso aí? Você conhece, o mineiro fala sem perceber. Eu estava pescando com, rapaz, eu estava pescando, você deve conhecer, lá de Juiz de Fora. Acho que é tio tio, acho que é casado com a tia do Tiago. Foi pescar comigo. Você lembra dele? Eu peguei acho que é um trairão. Ele falou, que sorte desgraçada, apóstolo. Eu falei, não, irmão, sorte desgraçada o quê? Você está louco, é? Sorte desgraçada não existe, rapaz. Ele falou, desculpa, apóstolo, é porque é nosso jeito. Eu falei, eu sei, eu sou mineiro, estou brincando. O meu sobrinho fala que sorte desgraçada, hein, tio? Não, não é sorte desgraçada, não. Sorte abençoada, amém, igreja? Que sorte que o Zacarias teve, hein? Ó, o anjo falou para ele falou, mas como é que eu vou saber disso aí? Como eu saberei isso? Sou velho, minha mulher avançada em dia, enfim. Fui enviado para trazer o que, igreja? Está difícil ouvir boas novas hoje em dia, não está, igreja? A gente sempre gosta de ficar acompanhando os noticiários. Eu particularmente, né? Mas a notícia é a mesma, igreja. É. Mas eu vou profetizar para vocês e para o mundo, quem acredita. Deus vai reconstruir, igreja. Deus vai mudar essa história, igreja. Vai mudar. Porque tudo está no controle de Deus. E o anjo ficou meio chateado com Zacarias, falou, então, já que você disse isso, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Ainda bem que, você pensou, o Zacarias, na velhice dele ter um bebê e não pode falar com o bebê? Ainda bem que deu o anjo, já sabia disso, né? Vou dar um puxão de orelha no sujeito. Puxãozinho de orelha. Olha lá. E ele ficou mudo, ele saiu de lá de dentro do santuário, e o povo nem sabia, que ele ficava só acenando, ele não podia falar. O povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E agora veja o título seguinte, que eu não vou poder pregar para vocês hoje, mas leia comigo o título. Leia, porque você vai ter que guardar isso no seu coração. Você conhece a Isabel? Ô Isabel, você mora onde? Seu nome é Isabel? Você... Essa Isabel, mulher do Zacarias, mora onde? Nessa aí não, tira dela, nessa aí não. Ah, meu pai! A Isabel, mulher de Zacarias, mora onde? Aonde? Uai, peraí. E o Zacarias? Até o dos Trapalhões já foi, né? Não tinha um Zacarias? A felicidade de quem? É o que vai acontecer com você e comigo.